Paz do Senhor, adolescentes. Mais uma vez, né? Estou aqui para gravar a quarta aula pra gente da nossa EBD. Uma lição muito linda. E já é domingo de novo, né? Tá passando muito rápido, graças a Deus. Que assim a gente volta mais rápido pra gente poder ter as aulas juntos, né? Aí compartilhando com todos a revista é melhor, né? Então vamos dar início a essa aula online, né, da EBD. Você que pega a sua Bíblia, vem rapidinho pra gente acompanhar. Quem já tem a revista, pega a revista, vamos acompanhar. Viu, gente? Eu tô gravando com tanto carinho. Vamos aprender, é tão bom, tão bom. Eu estou sentindo muita falta da EBD. Aprender a palavra é a melhor coisa que a gente tem, né? Então vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu te agradeço, Senhor, por mais uma semana que o Senhor nos deu graça e vencemos com a tua presença, com a tua graça. E agora, Senhor, mais uma aula que o Senhor Espírito Santo vem estar ensinando. O Senhor vem estar abrindo a mente de cada adolescente que vai estar participando dessa aula, para que o Senhor venha falar aos corações deles, assim como o Senhor fala ao meu coração. Nos ensina, nos ajuda e que a tua presença permaneça conosco. Em nome de Jesus oramos e agradecemos. Amém. O título da nossa lição é a lição número 4 e vai falar assim, ó: eu devo ser assim? A nossa lição é um questionamento, uma pergunta. E o nosso texto bíblico está em Gálatas, capítulo 5, versículo 16 até o 26, é o que a gente vai decorrer durante a história, né, na revista. E o versículo em destaque é: quero dizer a vocês o seguinte, deixem que o Espírito de Deus dirija a vida de vocês e não obedeçam aos desejos da natureza humana. Gálatas capítulo 5, versículo 16. E tá muito linda essa revista, gente. Muito linda essa lição de hoje. O Senhor vai continuar falando conosco, assim como falou na outra passada, né? E a introdução diz assim: você já se encontrou em uma situação na qual deveria tomar uma decisão e dentro de você se ouvia duas vozes, cada uma dizendo o que fazer? Eu brinco com os meninos, né? Um de cá, um de lá. Faz isso, faz aquilo. Às vezes nos deparamos com essas situações onde nós somos confrontados a tomar decisões de grandes consequências. Uma pode nos levar ao caminho de vida e da felicidade. A outra pode nos levar para o caminho de morte e tristeza. Vejamos o que a Bíblia nos diz a respeito desse conflito interno e de como podemos agir quando nos encontrarmos em situações desse tipo. Primeiro tópico: toda pessoa é má? Vamos ver. Deus fez o homem conforme a sua imagem e semelhança, e tudo que Deus faz é bom. Porém, e ainda lá no Éden, o homem se deixou seduzir pelo pecado. Está em Gênesis capítulo 3, onde a gente sabe que a serpente apareceu ali e falou no ouvido da Eva ali e fez ela desobedecer a Deus, que tinha dado a ordem para um fruto ali no meio do jardim do Éden, esse casal, Adão e Eva, não tocasse. E a Eva tocou, comeu, não tocasse, não comesse, né? Comeu, deu para Adão e aí entrou o pecado ali, né? E a sua natureza, a natureza do homem, foi integralmente corrompida. O ser humano passou a ser dirigido não pelo desejo colocado por Deus em seu coração, mas pela má natureza humana, que faz tudo que é contrário ao Espírito Divino. Gálatas capítulo 5, versículo 17, vamos ler? Gálatas capítulo 5, versículo 17, diga assim, ó: porém, porque a carne cobiça contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis.
né? Então, a nossa briga interna é o espírito contra a carne, a gente desconsidera o barulhão aí na rua. Então, aí fala que a nossa carne, ela luta contra o espírito, nosso espírito contra a carne, é uma briga. Ao ser guiado por sua própria natureza, o homem vive uma vida de egoísmo, onde só se interessa a realização dos seus próprios desejos e vontades. Mas será que isso gerou algum problema para a nossa família? Certamente. Já percebeu como adolescentes brigam entre si para ganhar a preferência dos pais, dos professores ou de outra hierarquia? Como se entregam os mais diversos métodos para dar bem às custas de outros colegas? Isso me faz lembrar uma história que cabe bem nesse caso: Esaú e Jacó. Com o objetivo de se darem bem, em detrimento um do outro, esses dois irmãos causaram uma enorme briga familiar e o que fez que os dois ficassem distanciados por longos anos. Ó, essa história está lá em Gênesis, capítulo 27. Anota aí no seu caderninho, depois dá uma estudadinha, você ver a história dele assim, de Esaú e Jacó, né? A briga que o Jacó tentou puxar lá a perna do Esaú. Vê lá, é muito lindo. Interessante pensar que os filhos de Esaú e Jacó cresceram presenciando essa divisão familiar e certamente foram influenciados por tal relação. A questão que devemos refletir é a seguinte: precisamos levar aquilo que foi errado em nossa família como se fosse o único padrão de vida possível? Precisamos carregar os mesmos erros? Precisamos? Não podemos esquecer que o melhor padrão de família é viver o padrão de Deus. Afinal, não é Ele o seu Criador? Né? Mas não se engane, para vivermos uma vida de acordo com os padrões de Deus, enfrentaremos diariamente uma luta contra os nossos próprios desejos. O homem de hoje vive distante da vontade do Pai, pela qual ele quer que cada ser humano ame o seu próximo como a si mesmo, conforme Jesus nos ensinou no seu Evangelho, lá em Lucas capítulo 10, versículo 25 até o 37, que fala da história do bom samaritano, né? Aquele viajante estava descendo ali de Jerusalém para Jericó, e ele foi assaltado e desceu o levita, não parou, estava ocupado demais, né? Louvando lá, talvez, não sei. Depois desceu o sacerdote também, passou de longe, não atendeu ali aquele viajante, mas um samaritano que nem se dava bem com o judeu, ele olhou e sentiu íntima compaixão ali daquele viajante que foi assaltado, que estava machucado porque foi assaltado, apanhou, e ali ele foi e curou as feridas dele, levou ele para um lugar para ser curado, sarado, e ali Jesus mostrou que a gente quem é o nosso próximo, né? Então ali Jesus mostrou que aquele samaritano ele atendeu ali alguém que nem era tão chegado, não era nem era para salvar aquela pessoa ali, conforme os dois que desceram, sim, que eram também judeus, teriam que descer ali e ajudar aqueles dois, e não. Então Jesus nos ensina isso, ele cobra mesmo, amar o próximo, e é o que a gente quase não vê hoje, né? Amar o próximo. A gente vê igual tá acontecendo essas coisas dessa pandemia, até mesmo nesse conflito todo, a gente vê gente querendo se dar bem em cima da fraqueza do outro, da necessidade do outro, entendeu? No governo, na política. Então, o amor que Jesus falou, que ele faz tanta questão do amor ao próximo, a gente vê que não está tendo, né? Mas que isso esteja em nosso coração, formando a base sólida para a nossa família. Quando os seus pais ou seus irmãos precisam de você, há disposição de sua parte para ajudar? Ou você se deixa levar pelo egoísmo humano? Porque se olhar para o homem, é aquele negócio, quer defender ali, não, quero defender a parte que me cabe. Então, o homem não tem aquela disposição natural dele ali de fazer pro próximo, ele quer fazer para ele.
né? Então ele preocupa com ele, quer fazer para ele. Então em casa, por exemplo, às vezes acontece muito isso. Não foi eu que sujei esse copo. Não fui eu que pus essa roupa no varal. Então assim, isso ajudar o próximo, fazer alguma coisa que não te cabe fazer e você faz. Aí você tá ajudando o seu próximo. É interessante, né? Às vezes a gente fica muito bravo. Quem pôs essa peça aqui ou esse objeto aqui? E aí a gente faz aquela questão de não vou levar, não foi eu que tirei do lugar, né? Então quando a gente faz isso, a gente tá fazendo igualzinho o levita e o sacerdote, né? Não tá ajudando o próximo, né? E assim o Senhor não é grato de mim e de você se a gente agir dessa maneira. Então, essa lição aqui nas primeiras partes que a gente falou, deixa eu comentar um pouquinho, que o adolescente, principalmente adolescente, acho que todo mundo, mas principalmente adolescente, tem uma necessidade de aparecer. Tipo, alguém tem que me ver. Eu sei que eu já fui adolescente, então eu sei que parece que não tem ninguém olhando para o adolescente, parece que ele nem existe, tem que a necessidade de fazer com que alguém veja ele. Então já reparou? Às vezes tem adolescente que pinta o cabelo de vermelho, o outro usa uma roupa preta. Então, às vezes a gente olha, a gente tem aquela mania, né? A primeira impressão a gente julga, nossa, menino estranho. E é uma maneira de chamar a atenção, né? Então, às vezes, é uma necessidade muito grande de, sabe, de ficar comparando, de ficar, tem que sobressair, tem que... É uma necessidade, um descobrimento que o adolescente está vivendo, então ele quer achar o lugar dele e aí ele tenta ali ser diferente para poder ser notado, né? Mas aqui até no final da lição a gente vai falar isso, que o adolescente de Jesus ele é diferente, ele já sobressai, porque a gente vai ver aqui mais no finalzinho que tem certas coisas que só um adolescente cristão consegue viver, consegue praticar, porque tem a ajuda do Espírito Santo, né? E aqui, nessa parte aqui, a gente vai falar sobre isso, que Adão e Eva, quando aconteceu o pecado, eles tentaram se igualar a Deus e determinar os seus próprios padrões de conduta. Quer dizer, eles queriam eles mesmos definir o que era certo e o que era errado, né? Quando eles foram ali comer daquela árvore do conhecimento do bem e do mal, então, tipo assim, eles quiseram se igualar a Deus, tipo assim, não, a gente vai decidir o que é bom, o que é ruim, né? E o que acontece? Nesse mundo, o julgamento ou o discernimento humano, imperfeito e pervertido, constantemente decide sobre o que é bom e o que é mal. Tal coisa nunca foi da vontade de Deus. Deus nunca quis que tivesse o nosso poder julgar o que é bom e o que é ruim. Deus queria o quê? Que a gente sempre que a gente só conhecesse o bem, né? E a gente dependesse de Deus. Aí quando Adão e Eva aconteceu esse problema que eles pecaram, eles meio que ficou independente de Deus, né? E aí passam a sair daquele propósito original que Deus tinha feito para a humanidade, da gente ser dependente, totalmente dependente de Deus. E aí o que acontece? Quando a gente confessa Jesus como Salvador, quando o homem arrepende, quando o homem aceita Jesus, ele volta ali na origem do primeiro propósito que Deus teve, que era o homem depender dele. Por isso que aí a gente começa a depender da palavra de Deus, porque o crente, ele não anda segundo a nossa vontade, segundo o padrão do mundo, segundo o padrão da sociedade. A gente anda segundo a palavra de Deus. A gente anda segundo, mas isso só é possível quando a gente aceita Jesus, a gente é movido pelo Espírito Santo do Senhor, né? Quando a gente abre mão daquela natureza pecaminosa nossa para dar o lugar para uma natureza aquela que o Senhor sempre quis que fosse, dependente de Deus, dependente do cuidado de Deus. Vamos ver aqui o ponto 2. Você não está sozinho. Viver conforme a vontade de Deus não é tarefa fácil.
pois temos que diariamente abrir mão de nossa natureza humana dizendo não. É muito difícil dizer não. Aos desejos e paixões mundanas. Gálatas 5:24. Por vezes, vamos ler lá, né? Gálatas 5:24, é bom a gente acompanhando a palavra. Gálatas 5:24. Vamos ver o que ela diz aqui, ó. E os que são de Cristo, olha, os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Palavra comprida. E, por vezes, pode nos aparecer uma tarefa impossível, mas na verdade não é. Isso porque não estamos sozinhos nessa luta. O apóstolo Paulo, missionário experiente no serviço ao Senhor, também experimentou esse tipo de dificuldade. Olha, o apóstolo Paulo, ele também enfrentou essa dificuldade de dizer não à própria vontade. E olha o que ele diz em Romanos capítulo 7, versículo 15. Eu sempre falo esse versículo nas minhas orações, porque é muito verdade. Olha, acontece muito na minha vida, né? Olha aqui. Romanos 7, versículo 15. Está até marcado na minha Bíblia. Ó, porque o que faço não aprovo, pois o que quero, isso não faço, mas o que aborreço, isso eu faço. Traduzindo para vocês entenderem, a gente esforça para fazer uma coisa, né, que a gente sabe que é certo, a gente luta para fazer e a gente não consegue fazer. E a coisa que a gente acha, que a gente sabe que é errado, a gente não quer fazer quando vê a gente tá fazendo. Acontece isso com você? Claro que acontece. Comigo acontece. Esta confissão do apóstolo nos ajuda a entender que tal realidade acontece com todos os crentes, sem distinção. Então, isso quer dizer que estamos sozinhos nessa inclinação para o pecado? Não, com certeza, de maneira nenhuma. Em João 14:16, Jesus nos garantiu, quando ele falou, vou para o Pai, mas eu vou enviar o outro Consolador, o Espírito Santo, né? E ele nos garantiu que nos enviou o Espírito Santo para ser o nosso auxiliador, o nosso ajudador, ficando para sempre ao nosso lado. Por isso, sempre em que nos encontrarmos em uma situação de perigo, onde a nossa natureza parece falar mais alto, devemos pedir socorro ao Espírito Santo. Eu sempre falo isso. Vocês me conhecem, sabem que eu sempre falo isso. Para que permanecermos fazendo a vontade de Deus. Por isso, o apóstolo Paulo também comemora nos ensinando que há esperança em Cristo Jesus. Que Deus seja louvado, pois ele fará isso por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, em Romanos 7:25. Lembra da história de Esaú? No final, vemos o agir de Deus na vida desses dois irmãos, restaurando e unindo novamente aquela família. Não se esqueça, Deus nos enviou o Espírito Santo para ser o nosso guia. Depois, não esquece de ler lá em Gênesis, como que eu falei? Gênesis 24, né? Deixa eu ver aqui para conferir, para não falar errado para vocês, tá? Gênesis capítulo 27, porque senão o vídeo fica muito enorme e vocês não vão ver, né? Depois vocês procuram lá e lê sobre a história de Esaú. Sei que a maioria já leu, mas quem não leu, vê lá. Que no finalzinho de tudo, o Senhor ainda foi lá e restaurou e uniu aquela família. Não se esqueça, Deus nos enviou o Espírito Santo para ser o nosso guia. Mas a decisão de sermos guiados por Ele é nossa. Esaú abriu mão de sua vingança para retomar a sua amizade com seu irmão, Jacó. Começa a mudar nas pequenas decisões dentro de casa, ao responder sim ou não ao pedido dos seus pais e irmãos. Então, o Espírito Santo ele foi nos enviado, como Jesus foi para o Pai, ele deixou o Espírito Santo, ele mandou o Espírito Santo, mas o Espírito Santo ele é uma pessoa muito educada. Deixa eu contar uma experiência para vocês. Uma época eu passei uma enfermidade que eu tive síndrome do pânico
E eu ficava muito deprimida, angustiada. E eu chorava, eu orava, falei, meu Deus, por que tá acontecendo isso comigo? Eu tinha muito medo, muito pânico. Eu tinha acabado de sair do trabalho que eu estava muito exausta daquele trabalho, de tanto, eu era muito novinha, muita pressão, então eu fiquei meio doidona. Então, um dia alguém me falou sobre o livro Bom Dia, Espírito Santo. Ó, eu sou crente desde bercinho, graças a Deus, mas a gente tem que aprender todo dia do Senhor. Então, eu falei, eu preciso ler esse livro. E eu procurei esse livro, procurei, achei esse livro e li o livro Bom Dia, Espírito Santo. Gente, por isso quando eu falo do Espírito Santo, todas as vezes que eu tenho oportunidade, eu sempre falo. Eu tinha o Espírito Santo, conhecia, queria ele, chamava por ele, deixava ele guiar minha vida, mas eu não sabia assim, sabe, que ele era aquela pessoa. A gente pensa que é um fogo, um vento, quando a gente é, né, adolescente, que a gente pensa assim. Mas aí eu comecei a ler esse livro, eu fui vendo assim o agir do Espírito Santo na minha vida. Gente, ele ficou tão amigo meu, mas tão amigo, que eu comecei às vezes eu tava no lugar e falava assim, Espírito Santo, ó, o senhor chega aqui pertinho. Às vezes os meninos no salão falam, às vezes tá ficando doida, não é doida não, fala, ó, Espírito Santo, senta aqui do meu lado, deixa eu conversar, porque ele é uma pessoa, né? Quem tiver oportunidade, lê esse livro, Bom Dia, Espírito Santo. Gente, vocês vão conhecer o Espírito Santo como pessoa, sabe? Não é uma força, um vento, não, é uma pessoa. Aí você vai ter uma amizade tão linda com ele, que todas as vezes que você fazer uma coisa errada, você vai olhar pro lado e falar, ixi, eu sei que o senhor tá aí, né? Entendeu? Aí você vai ter mais força para vencer, tá? Um conselho foi ótimo para mim. E eu apaixonei pelo Espírito Santo de novo. E todo dia eu apaixono por ele de novo. E de novo. Então vamos lá. Então, tome a decisão de deixar ele ser o seu guia. Ele não vai arrombar seu coração, ele não vai te forçar, ele não vai falar, eu mando sua vida. Não, ele não vai fazer isso. Ele vai estar o tempo todo pertinho de você, mas ele espera que você chame ele. Espírito Santo, eu quero ser seu amigo. Eu não quero nunca mais me sentir sozinha, eu não quero nunca mais trancar a porta do meu quarto e sentir vontade de sumir o mundo, de morrer. Não quero, eu quero sentir sempre que o Senhor está comigo. Eu não quero nunca mais me sentir sozinha. Faz isso, fala para ele que você quer ser, que você quer que ele seja seu amigo em todas as horas. Ó, você vai se surpreender que amigo, ele é o amigo. Não vai embora na hora que você tá nervoso, não vai embora na hora que você tá triste. É um amigo perfeito, gente, perfeito. Então, vamos lá para o terceiro tópico, né? Para o vídeo não ficar enorme. Viva diferente, a escolha é nossa. Quantas vezes a desobediência a Deus não lhe pareceu algo tão... Afinal, qual o probleminha de uma mentirinha, encolar na prova, ou fingir que você esqueceu de algo só porque não estava a fim de fazer? Ou de repetir algo que é errado só porque viu seus pais fazendo. Paulo escreveu em uma das suas cartas, como vimos, contando sobre a luta entre fazer o bem e o mal. Sabemos que não é tão fácil quanto parece viver a vida fazendo o bem. Não é fácil. Mas temos o auxílio do Espírito Santo para nos ajudar. O que não podemos é nos enganar. Podemos enganar os nossos professores, os nossos pais, os amigos e até tentar enganar a gente mesmo. Mas a Deus, aquele que conhece o meu e o seu coração e sabe das coisas verdadeiras, das nossas intenções verdadeiras, jamais vamos enganar isso. Ao Senhor Deus a gente não engana. Podemos sim buscar uma vida verdadeira e sob a direção de Deus, pois não precisamos viver reproduzindo os erros que vemos em nossa família e em nós mesmos. Deus nos chamou a viver a vida em família, conforme a sua vontade. Afinal de contas, a escolha é nossa. Então,
quando Paulo fala na sua carta que aquilo que ele não quer fazer, ele faz, aquilo que ele insiste em querer fazer, ele não consegue fazer, ele estava falando exatamente das mesmas lutas que a gente passa. Talvez não seja as mesmas no sentido assim, é o mesmo pecado, a mesma tentação, a mesma fraqueza, mas a mesma forma da gente se sentir. A gente, coisas que às vezes vem no pensamento da gente, a gente luta contra, e aí o pensamento insiste em estar ali, e às vezes coisas que às vezes aparecem diante dos nossos olhos, diante da nossa vida, para a gente poder fazer, a gente não quer fazer. Então essa luta, o apóstolo Paulo também tinha nos seus, na sua maneira ali, ele tinha. Então você tem a sua luta, eu tenho a minha luta, né? E não é fácil fazer o bem, ainda mais no mundo onde parece que o errado é certo. Às vezes numa empresa já havia casos assim contados que às vezes o patrão fala assim, ai, e como que você é? E se precisar mentir, você mente? Não, não minto, eu não minto. Não serve pra trabalhar, porque às vezes o patrão fala, mas eu preciso, às vezes que você só nega um imposto pra mim, às vezes que você faz, fala pra minha esposa que eu tô aqui na empresa e eu saí. Então acontece isso. Então parece que o certo ficou errado, o errado ficou certo. Então não é fácil fazer o bem, não é fácil fazer a vontade do Espírito quando o mundo todo parece que tá fazendo o contrário da gente. A gente tá nadando, todo mundo, eu falo assim, todo mundo correndo para lá, a gente correndo para cá. Então a gente tá na contramão. Mas a gente não pode desistir, não pode ser Maria vai com as outras, não. Se tá fácil ir para lá, não, vou no difícil, eu vou para cá. Com a ajuda do Espírito Santo é possível, né? E só que essa escolha é nossa. A gente pode escolher fazer o que é certo, a gente pode escolher fazer o que é errado, né? Isso, Deus não interfere no seu livre-arbítrio, né? Deus não interfere naquilo. Ele tem lá os seus meios, por exemplo, o Espírito Santo para te aconselhar. Gente, quantas vezes eu recebi conselhos nesses meus, né, anos que eu tenho. E às vezes a pessoa fala assim, mas se conselhos fosse bom a gente vendia. Não dava. Mas eu fico com a palavra que diz na multidão de conselhos da sabedoria. Porque fácil não é. Mas aí o Espírito Santo usa pessoas para te falar. Às vezes usa ali uma pessoa mais séria para te dar um conselho. Usa o seu pastor para te dar um conselho. Usa o seu líder para te dar um conselho. Ele vai parecer chato na hora que ele está te dando conselho, mas ele quer o seu bem. Então, ouça conselhos. Às vezes a sua avó, às vezes a sua mãe, às vezes alguém, o irmão mais velho. O irmão mais velho me pegou para dar conselho, eu escuto mesmo, né? Porque a sabedoria, viu? Na multidão de conselhos, a sabedoria, sim. Então, a escolha é sua em deixar o Espírito Santo guiar a sua vida ou ser guiado pelos seus desejos, pela sua carne, né? Escolha boa parte e eu tenho certeza que você vai ser muito feliz. Vamos ver a conclusão. Apesar, deixa eu falar só uma coisa aqui, o auxílio teológico é muito interessante. Ó. Embora a opção de seguir a Cristo seja sua, adolescente, né? Seja sua, a Escritura nos deixa bem claro que a natureza humana ela tende para o pecado. Se a gente se falar assim, não, você tá ali para escolher e botar um monte de coisa, a sua carne ela grita pra você fazer as coisas que é errado, né? Então, isso é porque a nossa natureza pecaminosa depois da queda do homem, lá no Jardim do Éden, a gente já tende pro que é mal, tende pro que é errado, tende pelo que é pecado. Então, aqueles que tentam obedecer a Deus, tentam fazer as coisas certinho, da sua própria vontade, não tá. Já viu falar assim, a intenção era até boa, mas não teve êxito, porque sem a ajuda, sem a gente estar debaixo da graça de Jesus, a gente não consegue, porque ninguém é bom. Né? A gente tem que lembrar disso, ninguém é bom. Eu não sou boa, o pastor não é bom, sabe, os líderes não são perfeitos, não são, ninguém são. A nossa natureza, ela já é má, já
tende para o pecado, tende para aquilo que é errado, tende para aquilo que se promove, que se faz para o seu bem próprio. O que faz diferença na vida do pastor, do seu líder, da sua mãe, talvez, não sei, da sua vida, é Cristo. Ele te inclina para as coisas que são boas, ele te inclina para as coisas que são honestas, ele te inclina para as coisas que são de Deus. Então é muito lindo isso, essa diferença que o adolescente tem, né? O adolescente não consegue ficar sem errado, o adolescente não consegue ficar sem... por isso não, tem uns que falam, nem vou batizar, não quer batizar, que às vezes, mas eu não der conta. Quando você aceita Jesus e deixa ele mudar a sua natureza pecaminosa, você vai andar segundo o coração de Deus, segundo a palavra de Deus, né? Aí você vai ter a ajuda do Espírito Santo para te ajudar a fazer as escolhas certas, a andar segundo a vontade de Deus e não segundo a sua própria vontade. Depois a gente vai falar por quê. Então, às vezes a gente olha as pessoas e fala, olha para você ver o tanto que aquela pessoa peca e aí ela parece estar no mundo e às vezes ela sai final de semana e às vezes tá sofrendo, mas continua naquele mesmo erro, porque são escravos do pecado, são escravos ali das intenções do seu coração, estão debaixo da lei do pecado. Então, aí às vezes, por isso que a gente não pode nunca olhar e julgar o nosso amigo que está às vezes no erro, que está agindo totalmente diferente da gente, porque nós não somos, nossa, eu sou muito melhor do que o irmão falando de tal, porque eu nem erro. Não, eu sou muito melhor do que a fulana de tal, né? Um amigo, alguém assim. Não, você não é melhor, você tem Jesus. Essa é a diferença, você tem Jesus. E qual é a nossa obrigação? Passar aquilo que é bom para a nossa vida para o nosso amigo. Falar, olha, eu conheço alguém que pode te ajudar a sair dessa situação que você se encontra, né? E às vezes a pessoa olha para você e fala, nossa, como é que você consegue ser dessa maneira? Aí, qual que é a sua resposta? É Jesus na minha vida. Porque é Jesus mesmo. Se tirar Jesus de nós, não vai lá. Então, conclusão. Apesar da natureza humana se colocar contrária à vontade de Deus, ele nos enviou o Espírito Santo, pelo qual podemos viver uma vida diferente, seguindo a vontade divina. Não se deixe levar pela natureza humana, mas se coloque em submissão à vontade de Deus. Amém? Olha que lindo. Se o Senhor Deus fez o homem, a intenção de Deus era nem deixar o homem conhecer o mal, deixar simplesmente o bem, porque Deus nunca, nunca, nunca quis que o homem sofresse, né? E aí aconteceu, entrou o pecado no mundo, entrou a consciência do bem e do mal, o que acontece? Entrou o sofrimento. Quantas coisas depois do pecado ter entrado, entrou um monte de sofrimento. Mulher tem filhos com dores, o homem tem que trabalhar para fazer o sustento, a terra sofre até hoje com a consequência do pecado. Então tudo causou sofrimento. Então quando o Senhor Deus, ele nos deixa a opção de fazer a coisa certa, o Senhor ele quer o seu melhor, porque é como se é como uma criancinha que a mãe carrega no colo, que a mãe vigia para não cair. Se a mãe larga o bebezinho de 1 aninho e deixa ele sozinho, o que acontece? Ele vai cair, ele vai colocar alguma coisa na boca, ele pode fazer um monte de besteira, né? Então assim é Deus com a gente. Quando o homem solta a mão de Deus, quando a gente, né, deixa Deus e fala, né, eu vou andar por minha própria conta, pelas minhas próprias pernas, acontece como uma criança que deixa a mãe e vai tentar se virar sozinho. Não dá certo, né? E Deus não fica feliz nunca em ver um filho dele assim, né? Igual eu, como mãe, eu sei, nunca eu ia querer ver minha filhinha, um filhinho meu ali, né? Se esborrachando. Então o Senhor não gosta quando você entra pelo caminho errado, quando você entra pelo caminho da desobediência e quando você se frustra, né? Se decepciona, porque o mundo, ele oferece muitas coisas, mas ele, na hora de realmente dar aquilo que ele te ofereceu, ele não te avisa que tantas coisas que ele
se você pode aproveitar o que ele está te dando, mas ele não te fala que vai ter uma consequência. Ele não te fala do sofrimento que vai te acarretar aquilo, né? Agora Jesus não, Jesus joga limpo. Jesus, ele te fala o que você tem que fazer e ele te mostra na palavra dele, né? Que é o melhor para sua vida, né? Então, como aquela história do lobo e da ovelha, né? O lobo significando a carne e a ovelha significando o espírito. E um sábio perguntou: qual dos dois é mais forte? Qual dos dois vive mais? Ele falou: aquele que você alimentar mais é o que vai ficar mais forte e o outro vai morrer. Então, se você quiser que a sua carne ela cresça, alimente ela e deixe o espírito se alimentar. Mas se você quiser matar a sua carne e deixar o seu espírito vivificar e ficar forte, alimente ele. Como que a gente faz isso? Lendo a palavra, orando, obedecendo pai e mãe, que é o mandamento de Deus, honrando as pessoas que querem o seu bem, né? Aí você alimentando o seu espírito, a sua carne morre. Quanto mais você se você alimentar a carne, colocar coisas indevidas diante dos seus olhos, estar em lugar que você não deveria ir, né, que não te cabe, isso tudo faz com que você alimente a sua carne. E as suas chances de pecar é muito maior. E o pecado não separa de Deus, né? Mas quando você alimenta o seu espírito, a sua carne enfraquece a ponto de você não ter mais aquele sofrimento para se livrar dela, né? Vai ficar, você vai conseguir com mais força. O Espírito Santo vai estar na sua vida totalmente tomando a direção, né? Então, adolescente, em nome de Jesus, alimente o seu espírito, né? E quando vier os desejos da carne, quando vierem a luta dentro de você, dizendo para você errar, peça ajuda ao Espírito Santo. Peça a ele como seu melhor amigo e ele vai te ajudar, tá bom? Você não está sozinho. Você, como muitos, tem suas dificuldades, mas Jesus te conhece e ele está pronto para te ajudar, né? Ele está pronto para te ajudar. Ele enviou o Espírito Santo para isso mesmo, para te ajudar, para te fortalecer. Vamos orar, eu quero orar por sua vida nessa hora, amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, quero te agradecer por cada um, Senhor, que está vendo, Senhor, esse vídeo, está ouvindo a Tua palavra, que o Espírito Santo possa estar trabalhando na vida de cada um. Pai querido, que o Senhor venha fortalecer cada adolescente. Pai querido, que toda luta interna dos seus filhinhos, ó Pai, sejam por Ti, Senhor, observadas. Que o Senhor venha abençoar, Senhor, venha fortalecer. Envia o Teu Espírito Santo, ó Deus, para ficar ali, Senhor, como seu melhor amigo, para estar ali, Senhor Jesus, ajudando, fortalecendo, e que eles venham entender, Senhor, que a Sua vontade ela é boa, perfeita e agradável, e que o Senhor tem o melhor para cada um deles, né, Pai? Toda a sua vida, agora adolescência, juventude, sua vida adulta, ela será decidida, Pai, por decisões que eles vão tomar agora nessa idade. Guarda os caminhos deles, Senhor. Abençoa, fortaleça, Pai. Continua segurando nas suas mãos. E abençoa, Pai, em nome de Jesus, cada adolescente. Visita aqueles, ó Pai, que às vezes se trancam nos seus quartos, ó Deus, se sentindo sozinho, se sentindo os piores, Senhor, achando que só Ele, ó Pai, está ali errando. Que o Senhor esteja ali enviando o Espírito Santo para ajudar, né, Pai, que toda culpa, que tudo aquilo, Senhor, toda acusação do adversário venha deixar os seus adolescentes livres, porque eles foram chamados, escolhidos pelo Senhor. Eles são livres para adorar o nome do Senhor e com a ajuda do Senhor, Espírito Santo, eles são muito mais do que vencedores em Cristo Jesus. Amém? Deus abençoe a sua vida. Assista o vídeo e até domingo, se Deus quiser. Paz do Senhor.